Olá, caras amigas, olá, caros amigos, sejam todos muito bem-vindos. Este é o CERS e eu sou o professor Alexandre Salim, preparando cada um de vocês para a prova de primeira fase aqui do nosso exame de ordem em Direito Penal, em Processo Penal e em Legislação Penal Especial. Hoje é dia de Processo Penal e nós temos uma aula muito importante. Aula dos recursos criminais. Importante para a primeira fase e, se você estiver comigo na segunda fase, muito importante para a prática penal. Afinal de contas, de todas as peças que vêm caindo ao longo dos últimos exames de ordem, a campeã até hoje é a apelação. É um recurso criminal. Então, na aula de hoje, recursos criminais, dentro do nosso, vem para a telinha, processo penal. Como é que nós vamos dividir a nossa aula de hoje? Primeiro, nós vamos enfrentar, olha só, uma teoria geral dos recursos criminais. Como é que é, professor? Teoria geral? Existe toda uma parte geral e depois os recursos em espécie. O que nós estudamos nesta parte geral? Estudamos os princípios dos recursos criminais, os pressupostos de admissibilidade, tanto os objetivos quanto os subjetivos dos recursos criminais. Estudamos os efeitos dos recursos criminais. Depois desta parte geral, aquilo que eu chamo de teoria geral dos recursos criminais, bom, aí sim, nós vamos para os recursos em espécie. Vamos ver o rese, o recurso em sentido estrito. Vamos ver a apelação, vamos ver os embargos de declaração, os embargos infringentes e de nulidade, vamos ver o agravo em execução e assim por diante. Vamos ver os principais recursos criminais. Eu começo te mostrando como a matéria está sistematizada dentro do nosso CPP. Lembre, você tem que ler a lei seca. Muito bem? Olha só o que eu abri. O CPP, o nosso Código de Processo Penal. E dentro do nosso CPP, eu estou pulando para o 574 CPP. 574. Olha aqui, começa um título novo dentro do CPP, chamado dos recursos em geral. Lembrando que o título é o gênero, os capítulos são as espécies. Então, veja, dentro do título, dentro do gênero, recursos em geral, começa o primeiro capítulo com as disposições gerais. Este primeiro capítulo começa aqui no 574 e vai até o 580. É isto que nós veremos na nossa teoria geral. Dentro desta parte geral dos recursos, nós veremos desde o 574 até o 580, sempre do CPP. A partir do 581, começa o primeiro recurso em espécie, recurso em sentido estrito. E aí eu desço, chego em outro capítulo, a apelação. Desço, chego em outro capítulo. Olha aqui, do processo e do julgamento dos recursos em sentido estrito e das apelações nos tribunais de apelação. Aqui estão, por exemplo, os famosos embargos infringentes e de nulidade. Desço, chego nos embargos declaratórios. E assim por diante. É assim que a matéria está sistematizada dentro do CPP. Então, dentro do título Recursos Criminais, nós temos um primeiro capítulo com a teoria geral. Esta parte geral, as disposições gerais. Depois nós começamos os recursos em espécie. Vamos lá então? Vamos voltar à nossa teoria geral dos recursos criminais? Bom, e eu começo te perguntando, o que é um recurso criminal? Qual é o conceito de um recurso? Se você tivesse que dizer o que é recurso, como você faria?
Recurso é um direito. É um direito que a parte possui, seja a acusação, o MP, né? Seja o querelante, se a ação penal for privada, seja a defesa. Então, é um direito que a parte possui de, vírgula, na mesma relação jurídico-processual, vírgula, atacar decisão judicial que lhe contrarie, vírgula, pleiteando sua revisão total ou parcial. Pronto. Você tem um conceito bem objetivo do que é o recurso criminal. É um direito. É o direito que a parte possui de, na mesma relação jurídico-processual, atacar decisão judicial que lhe contrarie, pleiteando sua revisão total ou parcial. Isto, senhoras e senhores, é o recurso criminal. Então agora você já consegue definir de forma bem objetiva, olha lá, o que é recurso. É o direito que a parte possui de, na mesma relação jurídico-processual, atacar decisão judicial que lhe contrarie, pleiteando sua revisão total ou parcial. Muito bem. Vamos começar vendo agora os princípios dos recursos criminais. Eu te trago como primeiro princípio o duplo grau de jurisdição. Duplo grau de jurisdição. Qual é o fundamento da existência de um princípio do duplo grau de jurisdição? É claro que o primeiro fundamento é a falibilidade humana. E o segundo fundamento é o inconformismo das pessoas. Então veja, seja com base na falibilidade humana, o juiz é falível, é um ser humano, ele pode errar. Seja no inconformismo das pessoas, então eu não estou obrigado a me conformar com a decisão que contraria os meus interesses. É por isto que existe um princípio chamado duplo grau de jurisdição. Este princípio do duplo grau de jurisdição deve ser entendido como a possibilidade de um reexame integral da decisão do juízo a quo. E aqui vai uma terminologia que é importante. Você tem que lembrar do juízo a quo e do tribunal ad quem. Veja, é uma terminologia que nós usamos muito aqui na chamada teoria dos recursos criminais. Então, quando nós temos uma decisão de primeira instância, fala-se na decisão a quo, no juízo a quo, ou seja, o juiz de piso, de primeira instância. Quando se manda o processo para o tribunal, ele sobe para o juízo ad quem, a segunda instância. Ad quem no sentido do tribunal, a quo, o juiz de primeira instância. Tá? Olha lá. Então veja, este princípio do duplo grau de jurisdição tem que ser entendido como a possibilidade de um reexame integral da decisão do juízo a quo, a ser confiado a um órgão jurisdicional diverso e, em regra, de hierarquia superior na ordem judiciária, que é a instância ad quem. Isto é o princípio do duplo grau de jurisdição. A possibilidade
de um reexame integral da decisão do juízo ACO. Este reexame integral vai ser confiado ao juízo ad quem, que, em regra, está num grau hierárquico superior dentro da chamada ordem judiciária. Muito importante agora, este princípio tão importante do duplo grau de jurisdição não tem previsão na nossa Constituição. Não tem previsão no nosso CPP. A previsão, cuidado, está no Pacto de São José da Costa Rica, que é a Convenção Americana de Direitos Humanos. Vamos a ela rapidamente? Vem comigo para a telinha. Ó, eu saio do CPP e olha o que eu abri. O decreto 678 de 92. Este decreto promulga a Convenção Americana sobre Direitos Humanos, ou seja, o nosso Pacto de São José da Costa Rica, tá? Bom, eu vou descer, cheguei no preâmbulo, ó, cheguei nos artigos do Pacto de São José da Costa Rica. Aí eu desço até o artigo 8º, que nos traz as garantias judiciais. Toda pessoa tem direito a ser ouvida com as devidas garantias e dentro de um prazo razoável por um juiz ou tribunal competente, independente, imparcial, estabelecido anteriormente por lei, na apuração de qualquer acusação penal formulada contra ela, ou para que se determinem seus direitos ou obrigações de natureza civil, trabalhista, fiscal ou de qualquer outra natureza. Toda pessoa acusada de delito tem direito a que se presuma sua inocência, enquanto não se comprove legalmente sua culpa. Durante o processo, toda pessoa tem direito em plena igualdade às seguintes garantias mínimas. E aí eu desço até a letra H. Direito de recorrer da sentença para juiz ou tribunal superior. Direito de recorrer da sentença para juiz ou tribunal superior. Ou seja, é o artigo 8º, item 2, alguns falam parágrafo 2º, letra H, do Pacto de São José da Costa Rica, a Convenção Americana de Direitos Humanos, que foi, vou subir lá em cima, promulgada por meio do decreto 678 de 92. Então aí está o fundamento para o nosso princípio do duplo grau de jurisdição. Ok? Seguimos. O próximo princípio é muito importante. É o princípio da fungibilidade. Ou seja, aceitar um recurso como se outro fosse. É possível, dentro do processo penal, o chamado princípio da fungibilidade. Aceitar um recurso como se fosse outro. Atenção! Desde que não haja má-fé. Desde que não haja má-fé pela parte, acusação ou defesa, desde que não haja má-fé. E a má-fé se presume em duas situações. Erro grosseiro ou intempestividade. No caso de erro grosseiro ou de intempestividade, se presume má-fé e aí não cabe a fungibilidade. Este princípio, ele está expresso aqui no artigo 579 CPP, que diz assim: salvo a hipótese de má-fé, a parte não será prejudicada pela interposição de um recurso por outro. Parágrafo único. Se o juiz, desde logo, reconhecer a impropriedade do recurso interposto pela parte, mandará processá-lo de acordo com o rito do recurso cabível. Isto é, minhas amigas e meus amigos, a famosa fungibilidade. A fungibilidade. Então veja, aceitar-se um recurso como se fosse outro, desde que não haja má-fé, salvo a hipótese de má-fé. Então leia de novo comigo. Salvo a hipótese de má-fé, a parte
não será prejudicada pela interposição de um recurso por outro. Parágrafo único. Se o juiz, desde logo, reconhecer a impropriedade do recurso interposto pela parte, mandará processá-lo de acordo com o rito do recurso cabível. Isto é a fungibilidade. O famoso princípio da fungibilidade, que é expressamente aceito aqui nos recursos criminais, artigo 579 do CPP. Então, o que é fungibilidade mesmo? É o juiz aceitar um recurso como se fosse outro. A parte, ela acaba interpondo o recurso errado. Mas se não houver má-fé, o juiz vai aceitar como se fosse o recurso correto. Isto é a fungibilidade. Agora, atenção, não pode haver má-fé. E eu te falei que a má-fé se presume em duas situações. Quando há erro grosseiro ou quando há intempestividade. Joia? Na telinha, então, matamos mais um princípio, a fungibilidade. Seguir. Cheguei no princípio da voluntariedade. Está no artigo 574 CPP. Voluntariedade. O que diz o 574 CPP? Os recursos serão voluntários, excetuando-se os seguintes casos em que deverão ser interpostos de ofício pelo juiz. 1. Da sentença que conceder habeas corpus. 2. Da que absolver desde logo o réu, com fundamento na existência de circunstância que exclua o crime ou isente o réu de pena nos termos do artigo 411. Vamos entender isto aqui. O que significa que o recurso é voluntário? Significa que nós temos que respeitar a vontade da parte. A parte não está obrigada a recorrer. Ninguém está obrigado a recorrer. O recurso é voluntário. A parte recorre se quiser. Voluntariedade. Os recursos, olha lá, serão voluntários. Guarde isto aqui. Isto é o princípio da voluntariedade. Os recursos serão voluntários. Leia-se, a parte recorre se quiser. Depende da voluntariedade da parte. Ninguém está obrigado a recorrer no processo penal. Voluntariedade depende da vontade da parte. Recorre se quiser. Agora, nós temos exceção no chamado recurso ex officio. Você já ouviu falar? O recurso ex officio é o recurso de ofício. É o reexame necessário por parte do juiz. Vem para a telinha comigo. Olha aqui. Diz assim: excetuando-se os seguintes casos em que deverão ser interpostos de ofício pelo juiz. Aqui está a expressão ex officio. Expressão em latim muito conhecida, ex officio. De ofício, ex officio. Então, quais são as hipóteses de recurso de ofício pelo juiz dentro do CPP? Eu vou abrir o CPP para você. Olha aqui. Saí do Pacto de São José da Costa Rica e abri o Código de Processo Penal. Dentro do CPP, eu estou descendo para o 574. Diz assim: os recursos serão voluntários. Então, regra geral, princípio da voluntariedade. Excetuando-se os seguintes casos em que deverão ser interpostos de ofício pelo juiz. Então, agora surgem duas situações de recurso obrigatório pelo juiz. 1. Da sentença que conceder habeas corpus. 2. Da que absolver desde logo o réu, com fundamento na existência de circunstância que exclua o crime ou isente o réu de pena nos termos do artigo 411. É a questão da absolvição sumária lá no júri. Este inciso 2, ele vem sendo contestado por uma parcela da doutrina. Alguns sustentam que não há mais esta hipótese de recurso de ofício. Por quê? Porque a absolvição sumária no júri está hoje no 415 do CPP e não mais
Olha lá, no 411 CPP. Mas fato é que nós temos duas situações aqui de recurso de ofício pelo juiz. Sentença que concede habeas corpus e sentença de absolvição sumária no júri, onde está 411, leia hoje 415. Dentro do CPP, nós temos ainda o caso da reabilitação. Eu vou para o 746 CPP. Olha aqui, ó. Da decisão que conceder a reabilitação, haverá recurso de ofício. Reabilitação, 746 CPP. Da decisão que conceder a reabilitação, haverá recurso de ofício. Existe ainda hipótese de recurso de ofício dentro da chamada Lei dos Crimes contra a Economia Popular. Uma lei antiga, velhinha, lá de 51, a 1521 de 51, quando o juiz absolver ou arquivar inquérito. Bom, mas fora esses casos, então, lá na 1521, este aqui no CPP, olha aqui, a decisão que concede a reabilitação. E os dois que estão no artigo 574 CPP, a concessão do habeas e a absolvição sumária no júri, deixando claro que este inciso 2 não é unânime, não há outros casos, só estes de recurso de ofício pelo juiz. Tá joia? Voltei. Então agora você já sabe também o que é o princípio da voluntariedade. O recurso da parte é voluntário. A parte recorre se quiser. Agora existe exceção a este princípio no recurso de ofício pelo juiz. E eu te mostrei quais são as situações. Voltamos. Depois, nós temos o princípio da disponibilidade. Olha como é importante também. O princípio da disponibilidade. Ele decorre da voluntariedade. Por quê? Veja, é uma conclusão óbvia. Decorre da voluntariedade. Porque se a parte não está obrigada a recorrer, uma vez recorrendo, pode desistir, pode dispor. Isto é a disponibilidade. Disponibilidade, pessoal, é a desistência, é dispor do recurso. Decorre da voluntariedade. O recurso da parte é voluntário. A parte recorre se quiser. Então, uma vez recorrendo, pode desistir. Veja, uma coisa decorre da outra. A disponibilidade decorre da voluntariedade. Agora, cuidado com a pegadinha. Por quê? Para o Ministério Público, a regra é a indisponibilidade. Veja, nós, promotores de justiça, eu sou promotor criminal há 20 anos, trabalhando todos os dias, fazendo audiências criminais, fazendo peças criminais, recorrendo de sentenças criminais. Então, lidar com o recurso é o meu dia a dia, é a prática que eu tenho dentro do MP. Para nós, membros do Ministério Público, promotores e promotoras, a regra, olha na tela, é a indisponibilidade. Vamos ver o que diz o artigo 576 CPP? Olha aqui. Diz assim: o Ministério Público não poderá desistir de recurso que haja interposto. O Ministério Público não poderá desistir de recurso que haja interposto. Tá vendo? Cuidado com essa pegadinha. Então veja, nós temos o princípio da disponibilidade, mas acaba que este princípio ele vale para a defesa. A defesa pode dispor, a defesa pode desistir, a defesa pode dispor, a defesa pode desistir. O Ministério Público não pode desistir. Atenção, o MP não está obrigado a recorrer. Nós, promotores, não estamos obrigados a recorrer. Tanto que o recurso da parte é voluntário, né? Eu te mostrei. 574 do CPP.
Agora, quando nós promotores recorremos, não podemos mais desistir. Está sim para os recursos, está sim para a ação penal. Ou seja, para nós promotores, a ação penal é indisponível. Os recursos também. Você quer ver? Vem comigo para dentro do CPP de novo. Eu vou lá para o comecinho do CPP. E aí eu desço até o 42. O 42. O Ministério Público não poderá desistir da ação penal. Ou seja, para o MP, o que vale é a indisponibilidade. Olha agora, mais uma vez, o 576. O MP não poderá desistir de recurso que haja interposto, tá? Então, este princípio, disponibilidade, vale para a defesa, porque para o MP a regra é a indisponibilidade, já que o MP não poderá desistir de recurso que haja interposto. Joia? Muito bem, olha aqui. Nós temos, por fim, aqui nos princípios dos recursos criminais, o princípio da non reformatio, a gente coloca com o T, mas lê como se fosse o som do C, é latim. Então escreve reformatio e pronuncia reformatio impejus. O princípio da não reformatio impejus, ou seja, não pode haver a reforma para pior, quando só o réu houver apelado. Isto é a non reformatio impejus. Olhe comigo o que diz o 617 CPP. O tribunal, câmara ou turma, atenderá nas suas decisões ao disposto nos artigos 383, 386 e 387, no que for aplicável, não podendo, porém, ser agravada a pena quando somente o réu houver apelado da sentença. Não podendo, porém, ser agravada a pena quando somente o réu houver apelado da sentença. O que é esta tal non reformatio impejus? É a proibição de que a parte que recorreu tenha contra si prolatada uma decisão que venha a piorar sua situação. Pronto, você já tem uma noção bem objetiva do que é a non reformatio impejus. É a proibição de que a parte que recorreu tenha contra si prolatada uma decisão que venha a piorar a sua situação. Você encontra fundamento também, olha para onde eu fui, na jurisprudência do STF. Eu abri as súmulas do STF e eu estou te mostrando agora a de número 160. Eu vou abrir aqui STF, ó, vou descer agora até a 160. Tá aqui ela, ó. É nula a decisão do tribunal. Deixa eu arrumar. É nula a decisão do tribunal que acolhe contra o réu. Nulidade não arguída no recurso da acusação, ressalvados os casos de recurso de ofício. Veja, houve recurso da acusação. O promotor não arguiu nulidade e o tribunal acolheu. A súmula está dizendo isto é nulo. É nula a decisão do tribunal que acolhe contra o réu nulidade não arguída no recurso da acusação, ressalvados os casos de recurso de ofício.
Esta é a súmula 160 do STF. Olhe de novo, então. Eu coloquei aqui. Reformar-se impejos é a proibição de que a parte que recorreu tenha contra si prolatada uma decisão que venha a piorar a sua situação. Pensa comigo. Nós temos uma apelação somente da defesa, só do réu. E aí o tribunal reforma contra o réu. Não pode. É isto que não pode. Este é o princípio. Princípio da non-reformatio impejus. Ou seja, se proíbe dentro do processo penal a reformatio impejus. Portanto, quando a defesa ela recorrer, quando houver um recurso exclusivo da defesa, o tribunal não pode piorar a situação jurídico-penal do réu. Quando houver um recurso exclusivo da defesa, o tribunal não pode piorar a condição jurídico-penal do réu. Joia! Matamos os princípios dos recursos criminais. No próximo bloco, vamos retomar a teoria geral dos recursos. Já voltamos. E nós já estamos de volta, minhas amigas e meus amigos, vendo um dos principais temas dentro do processo penal, os recursos criminais. Como eu te disse, para nós em prática penal, para a segunda fase do exame de ordem, a peça que mais caiu e que vai seguir caindo é a apelação. Também o rese, o recurso em sentido estrito, também o agravo em execução, mas sobretudo a apelação. A banca FGV já mostrou que gosta muito de cobrar os recursos criminais. E como eu te disse no bloco passado, nós temos que estudar os recursos criminais da seguinte forma. Existe uma parte geral, uma teoria geral, e depois os recursos em espécie. E aí sim, entrar no rese, na apelação, nos embargos declaratórios, etc. Nós ainda estamos, olha na telinha, na teoria geral dos recursos criminais. E aqui eu já te disse no bloco passado o que é recurso. Recurso é um direito. É o direito que a parte possui de, dentro da mesma relação jurídico-processual, atacar uma decisão judicial que contrarie os seus interesses, pleiteando, pedindo a sua revisão total ou parcial. Recurso é um direito da parte, então, dentro da mesma relação jurídico-processual, de atacar uma decisão que contraria os seus interesses, pedindo, requerendo, pleiteando a sua revisão total ou parcial. Nós começamos a análise dos princípios. Eu te falei que duplo grau de jurisdição deve ser entendido como a possibilidade de um reexame integral da decisão do juízo aquo, aquele da primeira instância. E este reexame vai ser confiado ao juízo ad quem, ou seja, a hierarquia superior, a segunda instância. Tá? Nós vimos que este princípio do duplo grau de jurisdição, ele não tem fundamento dentro da Constituição ou dentro do CPP. O fundamento está no artigo 8º, item 2, ou parágrafo 2º, letra H, do Pacto de São José da Costa Rica. O decreto 678 de 92 promulgou, dentro do nosso ordenamento, o famoso Pacto de São José da Costa Rica. Muito importante para quem se prepara para a advocacia criminal, tá? Muito importante. Porque é a Convenção Americana de Direitos Humanos. Na telinha comigo. Bom, eu te mostrei depois a fungibilidade, artigo 579 do CPP. Outro princípio super importante, fungibilidade. O juiz vai aceitar um recurso como se fosse outro. O juiz vai aceitar um recurso como se fosse outro. Esta é a ideia da fungibilidade, desde que não haja má-fé. E eu te falei e repeti que a má-fé se presume quando há erro grosseiro ou no caso de intempestividade. Perdeu o prazo? Bailou, tá? Deu, não dá. Se presume má-fé. Na tela. Eu te mostrei o princípio da voluntariedade. Ou seja, o recurso da parte é voluntário.
O recurso da parte é voluntária. Como eu te disse, ninguém está obrigado a recorrer, nem acusação e nem defesa. O recurso da parte é voluntário. Mas há exceção naqueles casos de recurso de ofício pelo juiz. O recurso ex officio. O reexame necessário. Então eu te mostrei, dentro do próprio 574, a sentença que concede o habeas, a sentença de absolvição sumária no júri, esta segunda hipótese bem polêmica, a concessão da reabilitação, e te falei ainda daqueles casos que estão na Lei dos Crimes contra a Economia Popular, a 1521 de 51, que são casos de reexame necessário, de recurso de ofício pelo juiz. Mas isto é exceção ao princípio da voluntariedade. Eu te falei sobre a disponibilidade. Eu te disse que a disponibilidade decorre da voluntariedade. Ou seja, se a parte recorre se quiser, isto é voluntariedade, uma vez recorrendo pode desistir, isto é disponibilidade. Então, voluntariedade, recorre se quiser. Recorreu, desiste. Se quiser, desiste. Dispõe, disponibilidade. Agora, a disponibilidade não vale para o MP, como eu coloquei aqui. Para o MP, a regra é a indisponibilidade. Por quê? Porque o 576 CPP diz que o Ministério Público não pode desistir de recurso que haja interposto. Lembra? E eu te mostrei lá atrás também no 42 do CPP. O MP não pode desistir da ação penal. Então, denunciou? Tem que sustentar. Até pode pedir a absolvição lá na frente. O que não pode é desistir da denúncia. Como não pode também desistir de um recurso que interpôs. Então, para a defesa, disponibilidade. Lembra? Disponibilidade. D de disponibilidade, D de defesa. Tá? Para o MP, indisponibilidade. Depois, eu te falei da reformatio in pejus. Eu te disse que se proíbe, por isso o princípio é da não reforma para pior. Ou seja, isto significa que, diante de um recurso exclusivo da defesa, o tribunal não pode piorar a condição jurídico-penal do réu. Repito, diante de um recurso exclusivo da defesa, o tribunal não pode piorar a condição jurídico-penal do réu. Digamos que o réu tenha sido condenado pelo juiz de primeira instância. O MP se intimou e não recorreu. Mas a defesa apelou a um recurso exclusivo da defesa. Bom, o tribunal não poderia, por exemplo, aumentar a pena. O tribunal não pode piorar a vida do réu num recurso exclusivo da defesa. Se o fizesse, haveria reformatio in pejus. Haveria afronta a este princípio. Porque o princípio é o da não reformatio in pejus. É o da proibição da reformatio in pejus. Não pode a pena ser agravada quando somente o réu houver apelado da sentença. Está expresso no 617. Ok? Bom, tudo isto foi o primeiro bloco. Nós vamos agora aos chamados pressupostos de admissibilidade recursal. Se você ler ou ouvir esta expressão, juízo de prelibação, lembra, é o juízo de admissibilidade recursal. Repito, se você se deparar com esta expressão, juízo de prelibação, juízo de prelibação nada mais é do que a análise dos requisitos de admissibilidade do recurso. É isso. Existe uma expressão que se fala conhecer ou não conhecer do recurso. Conhecer é admitir. O recurso, antes de ser julgado, tem que ser admitido. Então, nessa expressão conhecer ou não conhecer do recurso, nós vamos trabalhar esta prelibação. Olha lá. Esta admissibilidade ou não do recurso.
antes do próprio julgamento do recurso. Antes do julgamento do recurso, o órgão que está analisando o recurso, então, por exemplo, se for Justiça Estadual, uma Câmara Criminal dentro do TJ, se for Justiça Federal, uma turma criminal dentro do TRF, se você vier comigo fazer a segunda fase, tudo isso eu te ensino. Ponto por ponto. Ponto por ponto. Bom, antes de o tribunal analisar propriamente o mérito do recurso, ele vai ver algumas questões formais. Se foram preenchidos certos requisitos, certos pressupostos de admissibilidade. Então, isto é o juízo de prelibação. Juízo de prelibação significa que nós vamos analisar os requisitos dos recursos criminais. E, em regra, muitos recursos criminais acabam fazendo duas verificações. Porque uma verificação será feita no juízo a quo e depois haverá outra no juízo ad quem, lá em cima no tribunal. Então veja, nada impede que o juiz de primeira instância conheça do recurso, mande-o para o tribunal e lá em cima no tribunal, na instância, no juízo ad quem, o tribunal não conheça. Por quê? Porque estas duas verificações, elas são independentes. Muitos recursos, não todos, tá? Mas muitos têm duas verificações. Uma pelo próprio juiz que prolatou a decisão. Veja, ele prolatou a decisão, uma parte não se conforma com a decisão e recorre, apela, por exemplo. O juiz, ele vai ver se estão presentes os pressupostos e vai admitir, vai conhecer da apelação, mas não vai julgá-la. O julgamento no mérito é pelo tribunal, mas ele conhece, ele admite e manda para o tribunal. Lá em cima, o tribunal vê de novo a admissibilidade. São duas verificações absolutamente independentes. Tá? Bom, isto então é o juízo de prelibação. É a análise dos pressupostos de admissibilidade recursal. Bom, estes pressupostos de admissibilidade recursal, minhas amigas e meus amigos, eles são objetivos e subjetivos. Então, existem requisitos de admissibilidade recursal de natureza objetiva e requisitos de admissibilidade recursal de natureza subjetiva. Deixa eu te falar sobre cada um deles. Vem comigo para a telinha. Olha aqui. Pressupostos objetivos de admissibilidade recursal. O primeiro é o cabimento. O que significa cabimento? Significa recorribilidade. Isto é cabimento, recorribilidade. Ou seja, previsão legal da existência do recurso. Você sabia que nem todas as decisões são recorríveis no processo penal? Pois é. O próprio CPP diz isso. Nem todas as decisões são recorríveis. Então a primeira coisa é o cabimento. Deixa eu ver, a decisão é recorrível? Cabimento é recorribilidade. É a existência legal da possibilidade de recurso daquela decisão. Nem todas as decisões do nosso processo penal são recorríveis. Queres um exemplo? Vem comigo agora para a lei. Voltei para o CPP, tá? Ó, sempre te mostrando onde eu estou. Estou com o CPP na tela. Dentro dele, eu estou indo para o 273. Olha aqui. Do despacho que admitir ou não o assistente, não caberá recurso, devendo, entretanto, constar dos autos o pedido e a decisão. Olha de novo. Estamos aqui em qual contexto? Contexto da assistência à acusação, dos assistentes. Olha de novo. Do despacho que admitir ou não o assistente, não caberá recurso,
devendo, entretanto, constar dos autos o pedido e a decisão. Isto, olha lá, é o cabimento. Recorribilidade. Depois, nós temos a adequação. A adequação. O que é adequação? De forma bastante breve, é escolher o recurso correto, adequado. É isto. Escolher o recurso correto. Isto é a adequação. Escolher o recurso correto. O recorrente, ele tem que utilizar a chamada via impugnativa adequada. A via impugnativa correta. E aí eu te pergunto, este pressuposto adequação, ele é absoluto ou relativo? Ele pode ser relativizado, né? Pelo quê? O que nós acabamos de ver que vai relativizar, olha lá, este pressuposto da adequação? Nós acabamos de ver o princípio da fungibilidade. O princípio da fungibilidade, artigo 579 CPP. O juiz não pode admitir um recurso como se fosse outro, desde que não haja má-fé? Pode, né? Pois é. Isto é relativizar este pressuposto recursal, chamado adequação. Então lembra, a adequação não é absoluta. Esta escolha do recurso correto, o item 2, o segundo pressuposto objetivo, não tem caráter absoluto. Pode ser relativizado pelo princípio da fungibilidade. Fundamento, artigo 579 CPP. Joia? Aqui na telinha comigo. Em terceiro lugar, nós temos a tempestividade. Ou seja, interposição do recurso no prazo legal. Interposição do recurso no prazo legal. Isto é a tempestividade. Interposição do recurso no prazo legal. Quando nós chegarmos a partir do próximo bloco nos recursos em espécie, eu vou te mostrar. Para interpor, por exemplo, um rese, que é o recurso em sentido estrito, são 5 dias, salvo na lista de jurados, que são 20 dias. Para interpor uma apelação, são 5 dias, salvo na Lei 9.099, são 10 dias. Para interpor ou para opor os embargos de declaração, são 2 dias, salvo na 9.099, são 5 dias. Para opor os embargos infringentes e de nulidade, são 10 dias. Eu vou te mostrar que para interpor o agravo em execução, são 5 dias, súmula 700 do STF. Nem te preocupe em anotar agora isto, porque eu vou ver cada um desses recursos contigo. Isto é, olha na tela, o requisito 3, a tempestividade. Nós temos que interpor o recurso no prazo tempestivo, no prazo legal, sob pena de não conhecimento, sob pena de preclusão. Sob pena de preclusão, tá? Bom, depois nós temos, olha aqui, o requisito 4, inexistência de fato impeditivo. O que impede? O que me impede de recorrer? A renúncia e a preclusão. Eu botei 2 exemplos. Então, se houver um fato impeditivo, bom, eu não posso recorrer. Eu não posso recorrer se houver renúncia do recurso. Eu não posso recorrer se houver preclusão. Preclusão decorre do requisito anterior, decorre da própria tempestividade. Porque se passar o prazo que a lei me garante para recorrer, eu não posso mais. Precluiu, acabou. Então, se houver renúncia ou se houver preclusão, há um fato impeditivo.
e eu não poderei recorrer. Esta é a ideia aqui. Inexistência de fato impeditivo. Renúncia, preclusão. No número 5, nós temos a inexistência de fato extintivo, desistência e deserção. Então, veja, você tem a interposição do recurso. Esta é a ideia. Você vê tudo que tem antes, tudo que impede o recurso. Eu te disse, renúncia, preclusão são exemplos. E você vê o que tem depois. O que tem depois pode extinguir o recurso que já foi interposto. Eu te botei aqui a desistência, menos o MP não pode desistir, e a deserção. A deserção é o não recolhimento das custas. A deserção é não preparar o recurso. O preparo, o famoso preparo, é o pagamento das custas para poder recorrer. Para nós, no processo penal, só existe esta situação na ação penal privada. Não na nossa ação penal pública, nossa, do MP, é só na privada. Então, o querelante, para recorrer, tem que recolher as custas, tem que, aspas, preparar o recurso. Se não o fizer, olhe na tela, haverá a deserção. A deserção é um fato extintivo. Então, ele interpôs o recurso, não preparou, o recurso está deserto. Tá? Bom, e em último lugar, nós temos aqui um pontinho 6, a regularidade formal, que também é um pressuposto objetivo dos recursos, a regularidade formal. Ou seja, para que o recurso seja conhecido, ele tem que obedecer algumas formalidades legais. Como, por exemplo, é só um exemplo, a forma de interposição. Alguns recursos podem ser interpostos por petição ou termo nos autos. Como assim, professor, termo nos autos? Por exemplo, amanhã você está advogando, aí você vai até o balcão do cartório da primeira vara criminal. E aí o escrivão diz, doutor, tudo bom? Como é que o senhor vai? Quanto tempo? Aproveitando que o senhor está aí, eu vou lhe intimar dessa decisão e não foi boa para o seu cliente. Aí você lê e diz, não, eu vou recorrer. Por favor, senhor escrivão, faça aí um termo nos autos. Certifique que eu me intimei da decisão e que eu estou recorrendo. Pronto, o recurso está interposto. Depois você será intimado para juntar razões. Alguns recursos podem ser interpostos por petição ou termo nos autos. Outros só por petição. Então você tem que obedecer, olha lá, uma forma, uma regularidade formal. Tudo isto, então, voltei. 1, cabimento. 2, adequação. 3, tempestividade. 4, inexistência de fato impeditivo. Exemplos, renúncia e preclusão. 5, inexistência de fato extintivo. Exemplos, desistência e deserção. 6, regularidade formal. Todos são pressupostos objetivos de admissibilidade recursal. Nós temos depois, olha só, pressupostos que são subjetivos. Deixa eu arrumar aqui, ó. Você vai arrumar e vai colocar subjetivos. Vou pedir para a nossa equipe depois consertar a lâmina. Subjetivos. Pressupostos subjetivos. 1, legitimidade recursal. E 2, interesse recursal. Legitimidade recursal e interesse recursal são pressupostos subjetivos dos recursos criminais. Os 6 primeiros são objetivos, estes 2 são subjetivos, legitimidade e interesse. Qual é o fundamento? Olha na telinha comigo. É o 577 do CPP. O recurso poderá ser interposto pelo MP, pelo querelante ou pelo réu, seu procurador ou seu defensor. Aqui está, minhas amigas e meus amigos,
a legitimidade. Você está vendo? Quem é que tem legitimidade para recorrer? O MP, o querelante, o próprio réu, seu procurador ou defensor. Professor, o próprio réu sem advogado? Sim. O próprio réu sem advogado tem legitimidade para recorrer. Agora, atenção. Se o réu não for advogado, ele não pode arrazoar, trazer os fundamentos de mérito. Aí tem que ser um advogado ou um defensor público. Então, veja, o próprio réu pode manifestar interesse em recorrer. Como eu te disse, ele vai até o cartório e diz, escrivão, por favor, coloque aí no papel que eu quero recorrer. O escrivão certifica. Pronto, ele recorreu. Está interposto o recurso. Depois chama o advogado, intima para apresentar as razões. Isto é legitimidade. É o primeiro pressuposto subjetivo. O recurso pode ser interposto por quem? Pelo MP, pelo querelante, pelo réu, seu procurador, seu defensor. Legitimidade. Olhe agora o parágrafo único. Não se admitirá, entretanto, recurso da parte que não tiver interesse na reforma ou modificação da decisão. Interesse. Aqui está o interesse recursal. É o outro requisito subjetivo. Legitimidade, 1, e interesse, 2. São os pressupostos subjetivos. Subjetivos dos recursos criminais. Legitimidade e interesse. Parágrafo único, então. Não se admitirá, entretanto, recurso da parte que não tiver interesse na reforma ou modificação da decisão. Interesse significa sucumbência. Sucumbência significa disparidade entre o que foi pedido e o que foi decidido pelo juiz. Então, a parte pediu A, o juiz deu B, tem sucumbência. A parte tem interesse em recorrer. Legitimidade e interesse são os pressupostos subjetivos dos recursos criminais. O fundamento, artigo 577 CPP. E aí, nós chegamos no último tópico desta teoria geral, os efeitos. Efeitos dos recursos criminais. O primeiro é o efeito devolutivo. Consiste na devolução do conhecimento da matéria impugnada ao Poder Judiciário, efeito devolutivo. É isso aí. É transferir o conhecimento da matéria ao mesmo órgão jurisdicional. Eu vou devolver ao Judiciário a prerrogativa de revisar a decisão que foi proferida pelo juiz Wacó. Isto é o efeito devolutivo. Devolver ao Judiciário. Bom, o juiz de primeira instância decidiu, eu vou devolver ao Judiciário, agora no juízo ad quem, ao tribunal, para que ele conheça da matéria. E isto é o efeito devolutivo. Atenção para a súmula 713 do STF. O efeito devolutivo da apelação contra decisões do júri é adstrito aos fundamentos da sua interposição. O efeito devolutivo da apelação contra decisões do júri é adstrito aos fundamentos da sua interposição. Então, quando nós temos a apelação lá no júri, este efeito devolutivo que eu vou devolver para o tribunal conhecer está limitado ao que eu coloquei na interposição. O que vale é o que eu coloquei na interposição. É isto que eu vou devolver. Súmula 713. Nós temos depois o efeito suspensivo, que consiste em suspender a execução da decisão atacada. Então, por exemplo, o juiz, ele condena e diz assim, depois do trânsito em julgado, espeça-se mandado de prisão. Só que aí a defesa apelou. Se a defesa apelou, ela suspendeu a execução da decisão que mandou prender o cliente. Você entendeu? A sentença disse, condeno, depois do trânsito em julgado, espeça-se mandado de prisão. Só que a defesa apelou. Se apelou, suspendeu. Suspende tudo até a decisão do tribunal.
Então espera para prender. Suspendeu a ordem de prisão. Isto é o efeito suspensivo. Consiste em suspender a execução da decisão atacada. Nós temos ainda o efeito regressivo, tão importante. Consiste na devolução da matéria impugnada ao mesmo órgão jurisdicional que prolatou a decisão, possibilitando-se o juízo de retratação. Possibilitando-se o juízo de retratação. Este é o efeito regressivo. Efeito regressivo é o que possibilita o juízo de retratação por aquele magistrado que prolatou a decisão. Ele deu a decisão, a gente interpõe o recurso e pede a retratação. E ele pode se retratar da decisão que ele deu e voltar atrás. Então, efeito regressivo é o que permite o juízo de retratação. E muita atenção. Você vai encontrar este efeito regressivo, dentre outros, no rese. E se você estiver comigo na segunda fase, quando eu te ensinar a fazer o rese, o recurso em sentido estrito, eu vou te ensinar que quando da interposição do recurso em sentido estrito, o rese, a gente já pede a retratação. Eu tenho uma frasezinha pronta para te ensinar. Isto aqui é o efeito regressivo. Olha lá. Ele permite o juízo de retratação, como está aqui no 589 do CPP. O 589 vale para o recurso em sentido estrito, o rese. Com a resposta do recorrido ou sem ela, será o recurso concluso ao juiz que, dentro de 2 dias, reformará ou sustentará o seu despacho, mandando instruir o recurso com os traslados que lhe parecerem necessários. Então, o juiz pode reformar a sua decisão. É o juízo de retratação. 589 CPP. Tá bom? E, por fim, nós temos o efeito extensivo. O artigo 580 do CPP, ele diz, no caso de concurso de agentes, a decisão do recurso interposto por um dos réus, se fundada em motivos que não sejam de caráter exclusivamente pessoal, aproveitará aos outros. Este é o efeito extensivo. É uma consequência óbvia do princípio da isonomia, o princípio da igualdade, da equidade. Significa o seguinte: nós vamos estender os efeitos do recurso do réu que recorreu aos réus que não recorreram. Se, claro, os fundamentos não são pessoais. Porque daqui a pouco esse réu recorreu porque ele quer uma prescrição, já que ao tempo do crime tinha menos de 21. Bom, aí é para ele, não aproveita os demais. Agora, se ele trabalha alguma coisa da prova, um depoimento que vale para todos, se o B e o C não recorreram, só o A recorreu, o que o tribunal decidir em benefício do A se estende para o B e para o C. Tá? Repito, se o fundamento não for pessoal. Este é o efeito extensivo. E com isto, senhoras e senhores, minhas amigas e meus amigos, nós terminamos a parte geral. A teoria geral dos recursos criminais.